Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games em mais um vídeo da nossa playlist de root. Para você que está caindo de paraquedas, vamos tentar fazer esse ser o maior canal que produza conteúdos também de root. A gente faz de tudo de board game, mas ser o maior canal que vai prover informações de root em português, pessoal. Se você quiser ver os outros vídeos, vai estar a playlist aqui na descrição do vídeo ou aqui no card do lado, tá? No vídeo de hoje vamos começar a falar sobre os vídeos de facções e ao contrário da maior parte dos conteúdos, a gente não vai falar só de regra, a gente vai dar também dicas estratégicas, pessoal. Então o vídeo vai ser formado em 3 tópicos principais. Primeiro, regras básicas para quem está começando agora. Segundo, estratégias possíveis para jogar com facção, estratégias mais avançadas. E por fim, eu vou dar algumas dicas de como jogar contra todas as outras facções do jogo com essa facção que a gente está falando. Que no vídeo de hoje vai ser as Rapinas, que são uma das principais facções do jogo base, que vem 4 facções ao todo. Mas antes disso, vamos falar rapidamente também da Liga Root São Paulo. Deixa eu pegar os prêmios lá, inclusive. Bom, pessoal, esses prêmios que vocês estão vendo aqui foram os prêmios da primeira temporada da Liga Root São Paulo, que é basicamente uma comunidade de jogadores de Root que a gente se organiza para jogar Root. Só que, além de ser de graça, da gente ajudar quem é iniciante e tudo mais, pessoal, a gente ainda faz prêmios, ou seja, tem um ranking, a gente tem um dashboard que é por temporada, começou no outono de 2025, agora inverno de 2025, primavera, verão e assim por diante. Ou seja, todo mundo joga, registra as partidas, que foi, meu pulgão tá aqui. Peraí, pulgão, agora eu tô gravando, agora não posso. A gente registra as partidas e é os melhores colocados de cada um dos principais rankings, tem um ranking geral, que tem um troféu, e tem os rankings aqui de medalhas de facções também. A primeira temporada só teve uma medalha por facção. A partir da inverno a gente já tem 3 medalhas, ouro, prata e bronze para quem ficou em primeiro, segundo e terceiro no ranking geral, e 5 troféus. Pode ser que isso mude ao longo do tempo, no momento agora, na temporada de inverno, foi isso aí, tá, pessoal? E mesmo para participar e tudo mais, é de graça. Se você quiser saber mais sobre isso, como participar, jogar Root à vontade pra caramba, é só você clicar no link que vai estar sobre a Liga Root aqui embaixo, que a gente tem uma landing page que a gente fala rapidamente e direciona para o site, Instagram e tudo mais, beleza? Agora, bora parar de enrolação e bora começar o vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Antes de começar, só mais um adendo aqui em relação à Liga Root. A partir da temporada de inverno que está acontecendo nesse exato momento, a MeepleBR, que é a editora oficial do Root aqui no Brasil, decidiu apoiar a Liga Root, então todos os prêmios eles estão bancando, e aí nos prêmios tem a logozinha da Meeple. Vai ter um cartaz também no evento que vai ter. Inclusive o evento de premiação, onde todo mundo pode jogar, se você ter jogado a temporada de inverno e tudo mais, se você quiser jogar, até começar a contar seu nome, a gente vai estar fazendo um evento da Liga Root agora, no dia 21, se não me engano. Eu vou deixar aqui na descrição, 21 de setembro, se não me engano, nas próximas semanas aí, tá, pessoal? Vai ser em Shopping Pamplona, das 2 da tarde até as 8 da noite. Bom, vamos lá então. Vamos começar pelas rapinas, então. O que as rapinas representam no jogo, pessoal? Como todos sabem, quem está caindo de paraquedas aí não sabe, o Root é um jogo assimétrico, ou seja, cada facção é construída de uma maneira diferente. No primeiro vídeo que a gente fez de Root, que foi decodificando o Root, que a gente trouxe conceitos do jogo, a gente trouxe um pouco dos conceitos do que o Coyle Ward, que é o principal idealizador do Root, né, pessoal? Como é que ele pensou sobre algumas das facções? As rapinas, basicamente, representam um pouco como se fosse a época feudal. Ou seja, você tem líderes que fossem como se fossem senhores, né? Esses senhores vão lançar um decreto e esse decreto faz com que a população tenha que seguir. Se esse decreto, durante sua rodada, der certo, sucesso, você conseguiu fazer suas ações. Se você não conseguir fazer alguma das ações, é como se o líder tivesse fracassado. Ele vai ser deposto e aí é colocado outro líder no lugar. Ou seja, a população também pode se rebelar contra os líderes. E aí, como é um estilo mais feudal, o objetivo é você espalhar os seus ninhos, ou seja, você vai espalhar os ninhos como se fosse a extensão do seu feudo, né? E a partir disso você vai conseguir reproduzir novas rapinas, por consequência você vai ter mais guerreiros para dominar toda a Floresta da Madeira, que é esse ambiente aqui. Pugão, o que você está fazendo aqui, hein? Esse ambiente aqui da Floresta da Madeira. Então as rapinas funcionam principalmente como alguém que tem um sistema um pouco arcaico, ou seja, mais antigo, mas que basicamente pensa em dominação. Dominação quase que total. Eu falo isso porque tem outras facções no jogo, principalmente as Centenas e os Guardiões, que eu vou falar mais na frente, que eles funcionam mais ainda em relação à dominância. Eles precisam dominar mais ainda do que as rapinas. E as rapinas ainda têm um poder especial, cada facção normalmente tem uma habilidade especial. As rapinas têm meio que um poder especial em relação à sua habilidade, que é
sempre que ela estiver empatando numa clareira, ela vai estar dominando. Todas as outras facções, se você precisar do mecanismo de dominância de alguma maneira, normalmente você tem que ter a maioria contando as suas construções. Lembrando que os tokens, são os redondinhos, não contam para dominância. No caso das rapinas, não. As rapinas elas conseguem dominar mesmo empatando. Bom, agora que vocês entenderam um pouquinho bem por cima da facção, lembrando que eu falei um pouquinho mais das rapinas no vídeo decodificando o jogo, bora lá entender as regras. Eu vou deixar o timestamp aqui embaixo. Se você já sabe as regras, sabe das rapinas, quer partir para a parte estratégica e tudo mais, é só clicar aqui no timestamp no horário que você quer assistir. Bora lá para as regras então. Vamos lá então para as regras das rapinas, pessoal. Primeira coisa, obviamente, pegar o tabuleiro. Ele tem 4 líderes, que eu já vou explicar como é que funciona a mecânica, que a gente vai escolher um e colocar aqui, tá? E 2 vizires que estão correlacionados com os líderes, tá? Primeira coisa, a gente sempre vai receber as cartas, tá? Basicamente, a gente vai receber 3 ou 5 cartas, de acordo com a maneira que a gente for jogar, tá? Mas a gente sempre vai ficar com 3. Vamos supor que essa daqui é a minha mão, tá? Vamos lá. Como é que joga de rapinas, tá? Eles funcionam como decreto. Então a gente vai escolher um líder. Esse líder, a partir da carta de líder dele, ele vai dizer onde os vizires iniciais vão ficar, mova e construir. Por exemplo, se eu escolher esse líder, o déspota, esses 2 vizires eu tenho que colocar justamente em mover e construir. Então eu tenho que colocar um aqui e um aqui, tá? Basicamente todas as cartas que eu for colocar no jogo vão ser, eu tenho que executar da esquerda para a direita todas as ações que estão aqui. Finalizar todas as ações que estão, eu tenho que conseguir fazer todas elas. Caso não tenha nenhuma ação, eu não preciso fazer. E aí eu passo para o próximo nível do decreto. Sempre recrutar, mover, batalhar e construir, tá? Então a gente tem que pré-programar, vamos dizer assim, e executar essa programação das rapinas, tá? Cada líder também tem um poder especial. O déspota, por exemplo, caso eu remova pelo menos uma construção ou um marcador inimigo em batalha, eu recebo um ponto de vitória. Normalmente a gente recebe 1 quando a gente destrói uma construção. Se a gente destruir com esse líder, a gente vai receber 2 pontos em vez de 1, tá? Cada líder aqui tem uma função específica e aí na parte de estratégia eu vou explicar em que momento a gente vai escolher cada um deles, tá? Então a gente vai colocar nosso tabuleiro, colocar os nossos ninhos, que são 6 ao todo aqui, tá? O poder especial das rapinas é que quando elas estão com a mesma quantidade de guerreiros, de peças no geral, tirando marcadores, se elas estão empatando, elas vão dominar a clareira. Normalmente o empate ninguém domina. No caso, as rapinas elas dominam. E elas precisam estar dominando para conseguir colocar os ninhos na parte da construção, tá? Beleza. Então as rapinas funcionam dessa maneira. Tem uma questão também que elas têm desprezo pelo comércio. Ou seja, sempre que a gente for construir uma carta de item, vamos supor que eu consiga construir essa carta. Em vez de receber 3 pontos, eu sempre vou receber 1 ponto. Então ele tem desprezo pelo comércio. A não ser que a gente use o líder construtor, que a gente ignora o desprezo pelo comércio e aí pode receber todas as pontuações, tá? Então como é que funciona as rapinas, tá? Sempre o setup inicial, a gente vai escolher uma clareira para começar, de acordo com as regras de setup. Tem um vídeo sobre setup, então eu não vou explicar sobre isso, tá? Normalmente a gente fica mais longe possível dos ninhos iniciais, das clareiras iniciais. Então eu vou colocar aqui mesmo o lado oposto dos marqueses, nesse exemplo. E 6 guerreirinhos, tá? Mesmo no setup básico ou avançado do jogo, são sempre um ninho e 6 guerreirinhos, tá? Depois disso, vamos escolher qual líder que a gente vai colocar. Nesse exemplo específico, eu vou colocar o déspota só para ilustrar aqui as regras, tá? Beleza. Quanto mais ninhos a gente tiver, a gente vai mais pontuar no final do anoitecer, tá, pessoal? Então, como é que funciona? Vamos executar todas as ações possíveis das rapinas. No amanhecer, a primeira ação possível é, caso a mão esteja vazia, eu posso comprar uma carta, porque eu tenho que adicionar cartas no decreto depois. Vamos supor que essas são minhas cartas. Se eu não tiver nenhuma carta na mão, aí eu compro uma carta no começo da rodada, tá? No começo do amanhecer. Mas vamos supor que eu tenho essas 3 cartas, tá? Então, beleza, eu vou continuar com elas. A segunda etapa no meu amanhecer é adicionar 1 ou 2 cartas no meu decreto aqui em cima. Sendo que, se eu adicionar uma carta de pássaro, eu só posso adicionar uma carta de pássaro, não posso adicionar 2 cartas de pássaro, tá? Então, vamos supor, pessoal, que eu vou colocar uma carta aqui, tá?
E é basicamente isso. Senão eu vou entrar em tumulto, depois eu explico o tumulto. Se você não possuir nenhum ninho no mapa, ou seja, vamos supor que eu não tivesse um ninho aqui, tá? Eu posiciono um ninho, vamos supor, aonde eu quiser, que ele fala aqui, e 3 guerreiros. Ou seja, se eu não vou possuir nenhum ninho, eu ainda posso colocar o ninho e 3 guerreiros na clareira com a menor quantidade de guerreiros, tá? Então a gente vê aqui, essa daqui tem um, essa daqui eu colocaria 3 então. Nesse caso, eu nunca passei por esse caso, mas pode acontecer da rapina ser dizimada. Aí, para você conseguir continuar jogando, você coloca um ninho a mais, que você estaria com todos aqui no seu tabuleiro, colocaria um com 3 guerreiros, tá, pessoal? Não vai ser esse caso aqui, é só para ilustrar, tá bom? Beleza. Fez todas as etapas do amanhecer, vamos para o dia. Eu posso criar usando ninhos. O que é criar? É criar as cartas da mão. Então, como é que faz para criar cartas? Lembrando, sempre tem que ver os naipes das cartas embaixo. Por exemplo, essa daqui é 2 de coelho, e essa aqui é uma de coelho, uma de raposa e uma de rato, tá? Eu preciso ter ninho nessas clareiras, nessa quantidade. Então, por exemplo, para eu criar esta carta aqui, eu teria que ter um ninho aqui em coelho, beleza, falta mais um. Eu precisaria ter um outro ninho, vamos supor, pegar um outro coelho aqui, por exemplo. Se eu tiver 2 ninhos aqui, eu poderia criar essa carta. Já essa carta aqui, para poder criar ela, eu tenho que ter um em coelho, um em raposa e um em rato. Nessa configuração, eu poderia criar essa carta. Se você não puder criar nenhuma carta ou não quiser, você não precisa, tá? Mas você sempre tem que criar antes de resolver esse decreto. Então, a primeira etapa do dia é criar as cartas, tá? Beleza, vamos voltar para cá. E agora a gente tem que resolver o decreto. Aí como é que funciona? Como eu disse, a gente tem que ir primeiro na etapa 1, recrute, etapa 2, mover, depois batalhar, depois construir. Então, como é que funciona isso, pessoal? Eu tenho alguma coisa em recrute? Não, não tenho. Então, eu não vou recrutar nenhum guerreiro meu, tá? Eu tenho em mover uma de pássaro. Quando é pássaro, eu tenho que ter aquele naipe que está aqui de pássaro, da onde eu vou sair. Quando é pássaro, é coringa. Então, eu posso usar qualquer naipe do jogo, tá? Então, eu posso me mover, lembrando que o movimento é sempre com a quantidade de guerreiros que você quiser, cada movimento. Então, vamos supor que eu vou mover 3 para cá, tá? Beleza, movi 3 para cá. Resolvi essa parte do decreto. Então, eu não entrei em tumulto. Próxima etapa, eu vou batalhar. Aqui, no caso, eu vou ter que batalhar em raposa. Por isso que eu coloquei em raposa, porque eu sabia que eu ia me mover para cá. Para batalhar em raposa, eu vou girar o dadinho. Pego o dado, giro o dado, deu 0, 0. Não vou tirar ele, e nenhum meu vai ser tirado também. E por fim, eu tenho que construir numa clareira de qualquer naipe que eu esteja dominando, tá? Então eu pego o meu ninho e coloco aqui. Pode ser aqui ou aqui, onde esteja livre, né, no caso. Beleza. Acabou o meu dia, eu vou para o anoitecer. Eu recebo um ponto para cada espaço mais à direita na trilha que esteja livre, no caso um ponto, então eu receberia um ponto nesse caso. Eu compraria cartas, uma carta mais uma para cada símbolo desse visível. Esse símbolo aqui, quando a gente chegar nesse ninho e neste ninho, a gente compra mais cartas. Aqui a gente vai comprar 2 ao todo e aqui 3 ao todo. Se eu tivesse assim, eu compraria 2 agora. Como eu não estou, eu vou comprar só uma carta por enquanto, tá? E vem para minha mão novamente. Agora eu estou com essas 3 cartas. E acaba o meu turno e vai para o próximo jogador. Eu vou dar alguns exemplos práticos para ficar mais fácil de entender o que pode acontecer ou não nessa configuração, pessoal. Beleza. Eu vou colocar uma configuração aqui só para vocês verem o que pode acontecer em alguns casos específicos. Vamos supor que eu tenho um ninho aqui e eu tenho um ninho aqui também. E eu tenho essa quantidade de guerreiros que vocês estão vendo aqui. Talvez um a mais aqui. Beleza. Aí vamos supor, vamos lá. Vamos supor que no meu decreto eu esteja com, por exemplo, uma de rato aqui, mais uma de pássaro aqui, uma de raposa aqui em mover e uma de rato em batalhar. Ou seja, nesse caso eu vou ter que fazer em qualquer ordem dentro do recrute, rato primeiro ou pássaro primeiro, tá? Então vamos supor, eu tenho que primeiro recrutar um guerreirinho em qualquer clareira que eu queira, vamos supor aqui, e uma em rato. Eu tenho um ninho em rato para recrutar? Tenho. Então beleza. Próxima etapa, vamos ver, eu tenho que mover uma de raposa e uma de qualquer naipe. Vamos supor que eu vou andar uma daqui de coelho, um guerreirinho só. E aí de raposa, vamos supor que eu vou andar
aqui. Beleza. Próxima etapa, batalhar. Vou batalhar aqui. Eu posso escolher a ordem, como eu disse. Primeira pode ser raposa, por exemplo. Nesse caso, eu tiraria um marquês. E posso escolher um dos 2 ratos, porque eu tenho nos 2 ratos. Aí vamos supor, 3, 1, eu batalhei aqui, tirei aqui e ele tirou o meu. E agora eu vou construir. Olha essa situação aqui. Eu tenho um ninho aqui, tenho um ninho aqui, tenho um ninho aqui, tenho um ninho aqui. Eu consegui fazer todas essas ações daqui. Mas chegou em construir, tem uma regra extra, que eu não posso colocar mais de um ninho na mesma clareira. Como eu tenho clareira em todos os lugares que eu domine e eu tenho guerreiro, eu não posso colocar uma segunda clareira. Nesse caso, por exemplo, eu entraria em tumulto. Como é que funciona o tumulto? Vamos supor que eu tivesse, sei lá, em 7 pontos e marquês em 9, nesse caso específico. Eu vou contar a quantidade de cartas de pássaro, inclusive os vizires. Então, 1, 2, 3 cartas de pássaro. E aí eu perderia essa quantidade de pontos. Então, eu perderia, por exemplo, 1, 2, 3, iria para 4. Todas as cartas que estão aqui, com exceção dos vizires, vão para o descarte do jogo, tá? Então, a gente iria para o descarte aqui assim. Os vizires voltam para cá. Eu vou remover esse líder. Ele vai ser virado para cá. E eu escolho um novo líder. Por exemplo, o carismático. Por exemplo. Beleza. Esse líder aqui, o déspota, como ele foi removido, ele só pode voltar depois de eu girar todos os líderes. Teria que entrar em tumulto, mas além dessa, mais 2 vezes para voltar com o déspota. Senão, eu tenho que, se eu entrar em tumulto de novo, eu vou ter escolhendo os outros 2. De novo, só o que sobrar. E assim por diante, tá, pessoal? Escolhendo um novo líder, eu vou ver aqui as cartas aqui, que ele vai colocar dos meus vizires, né? Então, no caso aqui, é recrutar e batalhar, por exemplo. Tá? Eu ganho os pontos aqui ainda. Eu perdi, mas eu continuo ganhando porque eu ainda tenho o espaço mais livre, são 3. 1, 2, 3. E no caso eu tenho um símbolo desse visível, então eu vou comprar uma carta, mais um desse. Então eu vou comprar 2 cartas. E aí na próxima rodada eu vou colocando cartas de novo no decreto. E assim por diante, pessoal. Então, bem resumidamente, são as regras básicas gerais das rapinas, beleza? Bom, agora que você aprendeu sobre as regras básicas das rapinas, vamos aprender agora algumas estratégias possíveis de como maximizar o jogo das rapinas. Então eu vou colocar um tabuleiro aqui de exemplo e vou mostrar algumas estratégias possíveis. Lembrando que não existem só essas, existem várias outras. Na hora do jogo você tem que ir estudando como é que está o tabuleiro, o cenário, os outros jogadores, a experiência de cada um. Então tem diversas variáveis que vão influenciar nisso. Mas essas 2 estratégias normalmente são muito usadas e podem dar muito certo dependendo de como você jogar. Bora lá então. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou simular uma mesa aleatória aqui só para vocês entenderem, tá? Algumas mecânicas. E vou dar algumas dicas, tá? Lembrando que todo jogo começa principalmente com as cartas que vamos receber. É sempre recomendado você usarem um setup avançado, que é receber 5 cartas, tá? Porque depois vocês vão escolher para ficar com 3 e vão descartar outras 2. A mão é muito importante para o começo do jogo das rapinas, para escolher os líderes que vocês vão começar, tá? Eu vou passar 2 estratégias, mas independente de qual seja, vocês vão começar. E é de preferência com pássaros, tá? Pelo menos 2 pássaros é interessante começar o jogo. E eu já explico para vocês o porquê. Então, a primeira etapa é a gente compra, vê a mão. E vai ver as mãos que a gente vai ter. E de preferência, os pássaros, tá? Depois a gente vai escolher a clareira que a gente vai começar, tá? E o líder que a gente vai colocar. A clareira, sempre que possível, uma clareira onde a gente vai ter mais mobilidade e que tem um match com as cartas que a gente vai ficar na mão, tá? Então, eu vou escolher 2 de pássaro para começar. E aí as outras, eu tenho 2 aqui de raposa e uma de rato. Então, eu vou começar em alguma clareira que seja desses naipes ou para onde eu vou, onde esteja uma clareira próxima, eu possa construir, fazer qualquer ação que seja fácil com esses naipes aqui, tá? Então vamos lá. Eu posso, por exemplo, nesse caso, vamos supor que o Marquês já fez o setup, tá lá. E vamos supor que eu vou começar aqui nesse canto, tá? Esse canto é bom, por exemplo, porque nessa clareira aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 caminhos depois que eu sair daqui. Tem outras clareiras no jogo que tem menos caminhos. Então, por exemplo, essa daqui só tem 1, 2 caminhos, se eu sair daqui para cá. Então essa clareira aqui é interessante. Se eu for começando aqui, por exemplo, e vir para cá, eu tenho mais mobilidade para conseguir andar e tentar dominar o mapa, tá? Então vamos supor que eu vou começar aqui. Sempre coloco um ninho e 6 guerreirinhos. Essas dicas que eu tô dando são meio que gerais para qualquer estratégia praticamente
para quando vocês forem jogar de rapinas, tá, pessoal? E aí logo menos a gente entra, então, na sequência, nas estratégias de fato, tá? Eu vou passar 2 tipos de estratégia, tá? Vamos lá, escolher a nossa mão. Eu posso escolher rato ou raposa. Aliás, coelho ou raposa, eu vou escolher raposa mesmo, agora não vai fazer tanta diferença. Se possível, tentar travar as cartas de item, porque as rapinas não ganham muitos pontos fazendo cartas de item. Se vocês vão descartar, quando for reembaralhar, as pessoas vão poder pegar as cartas de item de novo, principalmente os itens que dão muito ponto. Então eu vou ficar com essa carta e deixar ele preso aqui no meu decreto, tá? Então eu vou ficar com esta carta e as outras duas daqui, tá? E essas 2 cartas, elas vão voltar para o baralho, tá? Beleza, então vamos lá. A primeira estratégia que eu vou dar para vocês, que eu vou indicar para vocês é, sempre que possível, começar com um carismático, porque ele sempre vai posicionando 2 guerreiros em vez de um para cada carta no recrute, tá? Ele começa já com uma no recrute e uma no batalha. Qual que é a questão? Só vale a pena começar com ele se vocês começarem com pelo menos outras 2 cartas de pássaro, ou numa clareira que você esteja, vocês consigam colocar carta para recrutar aqui ou para se mover daqui. Porque se vocês colocarem, vamos supor, eu coloquei aqui o líder, o carismático. Ele vai colocar uma em recrute, certo? Vai colocar uma em recrute e uma em batalhar, certo? Ele não começa com mover. Vamos supor que a minha mão seja, sei lá, eu vou pegar uma mão aleatória aqui. Vamos supor que eu tive que começar com isso aqui, essa mão aqui, ó. Vamos supor que eu comecei com esta mão aqui. Não veio pássaro, veio tudo só rato e raposa e eu comecei aqui. Nesse caso específico, eu já vou entrar em tumulto no começo do jogo, na primeira rodada, porque eu não vou conseguir me mover de coelho. Eu precisaria de uma carta de coelho ou de pássaro e mover, tá? Então, tomem muito cuidado na hora de escolher o carismático, ele é muito forte para começar, mas tem que tomar esse cuidado, tá? Nesse caso não, tranquilo, eu comecei com 2 cartas de pássaro e uma de raposa. O que eu vou fazer? Sempre na minha rodada, pessoal, na minha primeira rodada, eu vou tentar já, nas primeiras rodadas principalmente, sempre colocar 2 cartas no decreto, sempre que possível, para acelerar o jogo, tá? Não tenham medo de entrar em tumulto em algum momento. Uma vez no jogo, entrar em tumulto, não é anormal, é comum até, tá? Desde que seja de maneira planejada. Então, o que eu recomendo? Vocês vão acelerar muito o jogo e colocar muitos guerreiros logo no começo do jogo. Então eu vou colocar, e eu tenho que colocar base também, não adianta só colocar guerreiro. Qualquer estratégia que vocês forem adotar com rapina tem que colocar a base no começo do jogo. Senão vocês não pontuam, vocês vão ficar muito para trás. Então a gente tem que colocar, nesse caso eu tinha 2 de pássaro, eu vou colocar 2 aqui. Se eu tivesse, por exemplo, uma de coelho e uma de pássaro, aí beleza, eu poderia colocar uma de coelho aqui em ova, que aí não seria problema que eu poderia mover daqui, beleza, tá? Então, começo do jogo, um pássaro em cada um, perfeito, tá? E aí eu vou resolver meu decreto. Nesse caso, eu colocaria 2 guerreiros aqui, né? Eu iria me mover daqui, aí eu posso já começar a pensar numa estratégia um pouco mais agressiva, de, por exemplo, dominar este meio, que vai ser muito importante. Os marqueses, eu vou simular, mas assim, eles não vão começar assim, obviamente, mas eles vão tentar abafar você, nesse caso com os marqueses. Qualquer jogador experiente vai tentar abafar os outros jogadores, tá? Vão entender a mesa e tudo mais. Então eles vão tentar colocar muito recrutador e tudo mais. Então, vocês podendo colocar já guerreiros aqui na frente, deixar 2 ou até 3 ou 2, dependendo, tá? É que depende de como é que estão os outros personagens no mapa e tudo mais. Então depende, vocês podem deixar só com 2 ou com 3, dependendo de como é que vai estar ao redor de onde você esteja, tá? Eu já fiz um mover, eu vou batalhar, aí eu batalho aqui. Beleza, perdi um. Ele é até bom perder, porque demora mais para você entrar em tumulto, que vocês vão entrar em tumulto, como eu disse. E vai construir, beleza. Então, o começo da estratégia das rapinas vai ser muito assim, tá, pessoal? A partir das próximas cartas, vocês não precisam colocar tanto em recrute, mas ainda assim é bom colocar. E outra coisa importante é colocar este ninho aqui. Sempre que possível, já colocar esse segundo ninho, vai ser na segunda rodada já. Eu vou comprar uma carta, tá? Eu teria 2 cartas de raposa. Olha que legal. Eu tive até um pouco de sorte aqui. Na minha próxima rodada, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou tentar continuar a ser um pouco mais agressivo, tá? Então, eu vou poder, por exemplo, recrutar mais um aqui de raposa. Colocar 2 ou 3 em recrute, não precisa colocar tanto mais do que isso, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar em mover ou até em batalhar, dependendo, tá? Depende de como é que vai estar a mesa, né? Nesse caso específico, vamos supor que o Marquês colocou um aqui. Eu vou tirar essa aqui e colocou mais um aqui, tá?
eles podem tentar ver onde a gente vai construir também para mover. Vamos supor, em vez de colocar lá, eles colocam aqui. Eles vão tentar abafar para também ser difícil a gente conseguir construir, dominar e construir quando chegar na nossa etapa de construir, tá? Então vocês têm que tentar ser agressivo. Com um carismático dá para ser agressivo, porque numa situação como essa eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, ó. Eu poderia fazer isso. E lembrando que se eu colocar em batalha 2 e tiver um movimento só, eu posso entrar em tumulto. Aqui eu teria um gatinho, mas beleza. Então as cartas daqui normalmente tem mais quantidade que as cartas de lá. É claro que depende de como é que vai estar o jogo. Mas aí nessa situação eu recrutei mais 4, né? E aí eu poderia fazer 2 movimentos. Por exemplo, eu poderia fazer alguma coisa um pouco mais agressiva, que fazer isso aqui, por exemplo, que eu movi de raposa, e eu poderia mover mais um Dracar, por exemplo. E aí eu tenho uma batalha. Aí, vamos lá. Aqui eu já estou dominando. Mesmo que eles usem uma emboscada, que na minha mão vai estar tarefa vazia nesse exato momento, eu tenho uma boa chance de conseguir estar dominando no final da rodada. Vamos supor que o Marquês usou emboscada e eu não tive nenhuma carta. Eu vou jogar o dado e dei 3 zeros. Olha que interessante. Uma situação como essa, por exemplo, eu consegui colocar mais um ninho aqui. E olha como a gente já começou o jogo mega agressivo. Já estou com 3 ninhos, com vários guerreiros. Eu ainda consigo recrutar bastante, tem bastante guerreiro ainda. E eu já estou abafando os gatos. Então essa é uma estratégia muito interessante. E é claro que depende da mesa como é que vai estar e tudo mais, mas vamos supor que em algum momento a gente colocou tanto guerreiro que a gente não vai conseguir mais recrutar e vai entrar em tumulto em algum momento. Vamos supor que esteja assim, por exemplo. Ó, pessoal, vamos supor que tem essa configuração. Eu teria que recrutar 2 aqui, eu coloquei mais carta ainda, vamos supor que eu coloquei uma aqui só para ilustrar. Eu vou entrar em tumulto agora. Beleza, eu só tenho 3 guerreirinhos aqui, tá? Eu vou recrutar, teria que recrutar 4. Eu recruto esses daqui ainda, tá? Então eu vou recrutar ainda. Vou aqui e aqui. E aqui, por exemplo. Beleza. Eu vou entrar em tumulto agora, eu vou perder os pontos e tudo mais. Depois disso, que é normal entrar em tumulto, porque você vai colocar muito guerreiro, às vezes você não vai conseguir perder tanto assim em batalha, enfim. O próximo líder que vocês devem colocar, nesse caso específico, vocês podem colocar o comandante, porque ele dá um dano extra. E como a gente já tem muito guerreiro no mapa, isso vai ser extremamente importante. Vamos supor que a gente perca algum ninho, alguma coisa assim, vamos supor que a gente perdeu esse ninho, enfim, a gente ainda vai estar pontuando. Então sempre tentar deixar, vamos supor que a gente deixou essa configuração aqui assim, ó. Beleza. No momento que vocês têm essa configuração e vocês vão pontuando, não coloca mais carta em construção, tá? Deixa eu só descartar esses daqui para não ficar confuso. Numa configuração como essa, depende da mesa e tudo mais, mas numa configuração como essa, pessoal, o que eu recomendo para vocês é não colocar mais em construção, coloque em mover e batalhar. No começo vocês vão mais focar nisso para começar a abafar os adversários e ganhar ponto destruindo as construções deles. Então, nesse caso, pessoal, eu colocaria, vamos supor que eu tenho uma mão aqui com 3 cartas, beleza. Eu focaria mais em mover e batalhar agora, vocês podem até colocar 2, dependendo, tá? Então, vamos supor que eu vou colocar um mover em raposa. Mover não é um problema você colocar em vários naipes, tá? Porque você pode ficar indo e voltando. Ah, vou voltar, não quero mover de raposa e pode fazer isso depois disso, por exemplo. Pronto, vocês fizeram os 2 movimentos daqui. Para batalhar já é um pouco mais complexo. Batalhar é construir, então tomem cuidado que vocês vão colocar em batalha. Então, normalmente em batalha, em construção, a gente costuma colocar mais pássaro mesmo, tá, pessoal? Agora, em mover e em recrutar, aí é um pouco mais tranquilo colocar naipes diferentes. Nessa configuração, a gente já pode começar a abafar mais no jogo, tá? Fazer uma coisa tipo assim, por exemplo. Vamos supor que não estava com marquês, vou colocar 2 aqui assim, aí eu vou vir pra cá, por exemplo. E aí eu vou fazer 2 batalhas. Aí vamos supor que não usou emboscada. Eu dei um 3-0, olha que legal. Nesse caso específico, fazer mais uma batalha aqui. 3-1. Então eu tiraria tudo aqui, ganharia 2 pontos, tá? E 3-1, eu tiraria um guerreirinho aqui, beleza. No momento que eu perder mais perder uns 2, 3 guerreiros aqui e voltar para minha reserva, aí eu posso começar a colocar e recrutar de novo. Até lá, obviamente não, senão eu vou entrar em tumulto de novo. E aí focar nessa estratégia um pouco mais agressiva, tá? Aí não precisa colocar tantas cartas a mais aqui já. Eu só vou colocar carta em construir de novo caso aconteça alguma coisa. O mapa vai estar um pouco mais livre, seja possível construir. E tiraram construções minhas.
Aí beleza, aí eu posso colocar carta em construir de novo. Senão eu vou tentar defender, enquanto eu estiver defendendo esses ninhos, eu vou atacar os outros. Então é uma estratégia um pouco defensiva e um pouco ofensiva ao mesmo tempo, tá? Porque a gente vai pontuando aos pouquinhos, pontua também quando destrói as construções e tokens dos inimigos, dos oponentes, e ao mesmo tempo a gente tenta tirar o ímpeto deles, tá? Então tudo isso tem que ser feito nas primeiras rodadas, isso que eu tô mostrando pra vocês. Com essa estratégia normalmente dá muito certo, tá? Então a estratégia 1 foi basicamente essa, que é a estratégia de recrutar muito, batalhar muito, vai entrar em tumulto em algumas rodadas, normalmente, pode ser que não, dependendo de como é que vai ser o jogo, mas se entrar em tumulto a gente coloca o comandante, e a partir do comandante a gente vai tentar dominar a mesma, beleza? Vamos para agora a segunda estratégia. Bom, pessoal, vamos para uma estratégia mais defensiva agora, tá? Só um pequeno equívoco que eu cometi na primeira estratégia, era para eu ter começado com coelho e não raposa. 2 de pássaro, mais 1 de coelho, porque eu precisava me mover daqui e eu não podia colocar todas 2 de pássaro ao mesmo tempo, a regra não deixa, né? Então eu acabei deixando passar batido. Inclusive, um dos erros que o pessoal comete muito na hora de usar as rapinas é não prestar atenção no naipe direito que vai colocar, todas as ações, e acabar entrando em tumulto sem ser planejado. Então, se atentar a isso, tá? Então, no caso aqui, a ideia era para eu ter colocado, sim, um imóvel aqui e outro aqui e 2 pássaros aqui, é beleza, que os 2 pássaros que entram inicialmente não contam, tá? Então, que são os vizires no caso, né? Beleza, então a gente vai para uma estratégia mais defensiva. Para a estratégia mais defensiva, a gente não vai usar nenhum carismático, tá? E nenhum construtor. O construtor meio que é muito difícil usar uma estratégia com ele, que ele ignora os presos pelo comércio. Então, normalmente ele não é tão bom assim. Ele é o último do último recurso mesmo, tá, pessoal? Aqui a gente vai ficar entre o déspota e o comandante. O comandante é legal, por mais que parece ser muito ofensivo, né? Em batalha, como atacante, dá um dano adicional. Em alguns momentos é interessante para a gente atrasar o ímpeto de alguns oponentes nossos. E o déspota é legal porque é o único líder que começa com o vizir em construção. Às vezes você vai precisar colocar em construção e você não vai poder. Vamos simular, essa mão a gente escolheu, né? E a gente vai escolher essa clareira para a gente começar, tá? Deixa eu colocar aqui novamente os ninhos. Vamos simular que eu coloquei aqui o ninho inicial, tá? Coloquei os 6 guerreirinhos. Tá, vamos lá. Se eu colocar o líder, seria o ideal, tá? Mas se eu colocar o líder, eu vou ter que colocar um em mova e um em batalha. Ok? Beleza. É sempre legal começar com pelo menos uma carta em cada um. Sendo que recrutar e mover, você pode colocar naipes diferentes. Não é que não pode colocar nos outros, mas é mais difícil você conseguir executar a batalha e construir com várias rodadas seguidas sem ser de pássaro, tá? Então, neste caso, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Nesse caso eu conseguiria, pessoal, poderia recrutar um aqui e construir aqui, beleza. Se eu não pudesse fazer essa configuração, eu só vou poder colocar em recrute, por exemplo, se eu tivesse outro naipe, mas por isso que é importante ver as cartas antes e tudo mais, mas se por algum motivo não pudesse colocar nenhuma carta em construção ou em recrute, porque você tem que ter esses dois aqui, não dá para começar o jogo sem isso, tá? Aí sim você colocaria o déspota. Nesse caso eu vou colocar o líder sim, tá? Porque justamente eu tenho cartas suficientes para poder colocar aqui da maneira que eu vou querer, tá? Então eu vou começar o jogo assim, beleza. Aí eu adiciono 2 cartas ao decreto. Dentre as cartas do jogo inicial, tá? Essa daqui ela é melhor, o Armadilheiros, porque ele pode ignorar dano em batalha, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Eu vou colocar a carta que eu provavelmente não vou usar. Provavelmente eu vou colocar também pássaro aqui, então no começo é difícil a gente usar cartas para construir, a não ser que vai dar uma vantagem muito grande, enfim, o mais importante é a gente montar o nosso decreto. Então eu vou colocar em recrute de coelho, porque eu estou em coelho, é meu ninho inicial, e uma em construir. Beleza, agora tá fácil, pessoal. Eu posso, por exemplo, executar fácil. Recruto aqui, coelho, me mover da única clareira que eu tô. E aí é legal, da outra forma, a gente também fez um pouquinho mais agressivo. Então o que a gente vai fazer? Vai se mover para uma clareira mais central, para a gente tentar dominar. A gente vai ter que batalhar aqui. 1, 3. No caso dá o dano adicional também, né? Então eu perdi aqui, eu também perdi. Beleza. E aí eu poderia colocar o ninho, tá? Eu não coloquei as ruínas, é mais para ilustrar, tá, pessoal? Beleza. A partir daqui, eu tô jogando com Marquês, mas não dá pra simular com todas as facções. Cada uma vai jogar de um jeito, tem mesas diferentes e tal. Então eu vou mais focar no que a gente poderia pensar a partir daqui, pensando numa estratégia mais defensiva, tá? Provavelmente o Marquês vai ter colocado um recrute aqui,
Aí ele vai ter recrutado aqui e aqui. Ele provavelmente vai mover guerreiros dele, né? Tipo, um pra cá e talvez um pra cá ou um pra cá. Depende muito de como é que ele vai jogar, né? Mas só para ilustrar como é que a gente poderia fazer isso, né? Então ele poderia colocar pra cá. Na verdade os dois até, porque dificilmente vão chegar aqui. Então ele poderia fazer uma coisa mais ou menos assim, tá? Ou em vez de ter feito isso, descer dois aqui, enfim. Ele poderia fazer muitas coisas diferentes, né? Beleza. A partir desse momento, a gente, se possível, tentar construir o mais rápido possível, porque a ideia é formar uma base muito forte, com vários ninhos, de preferência até o que dá 4 pontos, se possível, tá? Então, nesse caso, eu vou ter comprado uma carta na rodada anterior, né? Eu vou ter uma raposa, legal, e eu vou ter mais uma aqui. Sempre vai ser bom recrutar. No começo não tem jeito, ainda mais que a gente não recruta o dobro, né? Que a gente tá sem o líder, no caso, o carismático. Então, no começo eu vou ter que recrutar bastante, tá? Mover, batalhar nem tanto. Mas, mover, sim. Eu coloquei um aqui, aí não vai dar para colocar outros aqui. Mas eu poderia colocar, por exemplo, mover daqui e construir aqui, se eu for mais agressivo. Só que depende muito da mesa, né, pessoal? Porque eu vou tentar fazer 2 construções ao mesmo tempo, que não tá impossível nesse momento, mas eu só vou colocar um guerreirinho. Pode começar a ficar complicado, tá? Então, aqui seria meio defensivo, mas meio agressivo. Como a gente tá jogando mais defensivo, então eu vou fazer isso mesmo, tá? Eu vou recrutar aqui e vou colocar ele em mova daqui. Aí na próxima rodada, assim, eu vou colocar mais um constru aqui. Provavelmente, se der certo, né? Aí, beleza, eu tenho que recrutar um aqui, em coelho, um em raposa, beleza. Eu tenho que mover 2, tá? Eu posso mover um pra cá, por exemplo. Eu fiz o primeiro movimento pra cá. Agora, o segundo movimento, eu posso vir ou pra cá ou pra cá. Como eu disse, se eu fosse mais agressivo, eu poderia vir pra cá ou pra cá, igual eu fiz na rodada anterior. Eu vou ser mais defensivo, tá? Eu vou vir pra cá, que aqui tá legal pra defender. Eu posso basicamente vir com duas rapininhas aqui e eu consigo batalhar em alguma clareira. Eu vou escolher essa daqui, tá? 3, 1. Cada um perdeu 1, beleza. Mesmo que o Marquês tente destruir essa clareira aqui, ele vai ter que fazer muito movimento para isso, nesse caso específico e tal, então não vou me preocupar tanto, tá? Batalhei e agora eu vou construir. Tô dominando aqui, tá empatado então eu domino, beleza, tá? Aí sim, a partir da próxima rodada, eu já compro 2 cartas. Beleza. Olha que interessante. O que eu vou tentar fazer agora do jeito que tá o jogo aqui, eu tenho 2 moveres, eu não preciso mais de mover, não preciso mais de batalhar por enquanto. Então eu vou colocar mais um recrute aqui, e vou colocar mais um construir aqui. Aí sim, agora eu vou fazer mais, colocar, sei lá, ele vai ver que eu vou vir pra cá, vamos supor que ele coloque aqui, e aí ele recrute também. Pode ser que ele tente me atacar, mas o foco não vai ser esse agora, né, pessoal? É mais pra ilustrar mesmo. Beleza, aí agora eu vou colocar uma rapinha aqui, uma aqui e uma aqui, certo? Aí, qual que é a questão agora, pessoal? Onde eu consigo colocar 2 construções? Eu consigo colocar aqui. Aqui eu preciso de 4 guerreiros. Aqui eu preciso só de 1 e aqui eu preciso de 3, tá? Sempre vai ter espaço de alguma maneira. A gente só tem que ver os movimentos. Se eu vir pra cá, eu posso tentar vir pra cá e pra cá. Só que aqui eu tenho que deixar 4 guerreiros. Aqui 1. Aqui eu tenho que deixar 3. Então, como é que eu poderia fazer isso aqui? Eu tenho que sair tudo dessa clareira aqui. E vai ficar, obviamente, um pouco desprotegido. Mas eu já vou acelerar muito meu jogo. Já vou ganhar 4 pontos de uma vez só. Na primeira eu ganhei 1 ponto. Na segunda eu ganhei 2 pontos. E agora eu já vou ganhar 4 pontos. Por quê? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou basicamente fazer um movimento aqui, tá? E um movimento aqui. Nesse cenário específico, né? Que foi possível porque eu enxerguei isso antes. Então o que eu vou fazer? Aliás, obviamente tem que batalhar antes, né? Aí no caso, eu vou batalhar aqui, porque aqui se eu perder o guerreiro, eu não vou conseguir colocar ninho, e aqui também mesma coisa. Então eu vou batalhar aqui porque aqui não tem problema eu perder, tá? 2-0, ótimo. E aí sim eu vou construir. Beleza. Aí nesse caso eu consegui já 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Já consegui, na minha terceira rodada, já consegui uma quantidade legal de pontos. E aí, mesmo que o Marquês tente, como eu disse, ele viu que eu tô desprotegido, ele vai recrutar, vai vir pra cá, vai batalhar e tal, vai facilitar para eu tentar colocar ninho de novo. Então, dificilmente eu vou entrar em tumulto na próxima rodada. A não ser que ele seja muito defensivo e tente aglomerar, só que mesmo assim, às vezes eu posso tentar passar por uma clareira que está desprotegida, enfim. E meu foco principal não é nem esse, meu foco principal era conseguir mais ou menos isso aqui, pessoal. Ainda tem um espaço livre aqui, tá? Por quê?
com esses ninhos aqui, mesmo que eu perca um deles, eu posso colocar mais um aqui ainda. Eu tô num ponto muito estratégico, onde eu quase sempre vou tentar manter meus 4 pontos. E a partir desses 4 pontos, o adversário sempre vai ter que correr atrás. Então, é uma estratégia meio que defensiva, só que ao mesmo tempo ela tem que ser um pouquinho de nada ofensiva também, porque a gente não pode deixar o adversário subir muito, crescer muito e tudo mais, tá, pessoal? Então, mesmo que eu perca um dos ninhos, que eu perca aqui, por exemplo, que seja, na minha rodada, perdi aqui também e tal, posso talvez ter perdido aqui, mas acho que não. Só que mesmo que eu perca aqui e tudo mais, vamos supor que ele perdeu o guerreiro também, e aí ele colocou, tava aqui, sei lá, sobrou um. Mesmo assim, pessoal, eu vou poder recrutar ainda, eu ainda vou poder recrutar tudo que tá aqui, um em coelho, um em rato, um em raposa. Seria muito difícil ele tirar tudo que eu tivesse aqui. E fazendo esse recrutamento eu poderia voltar. Olha que interessante. Deixa eu comprar as minhas cartas, que acabei esquecendo de comprar, né? Ó, mais aqui ainda. E aqui sim, pessoal, eu colocaria mais uma só aqui em recrute. Aí eu poderia colocar uma em qualquer naipe, poderia colocar... Eu vou tentar recuar agora, ou vou tentar ir um pouquinho para frente, tá? Então eu poderia colocar um pássaro aqui, uma raposa aqui, aí um rato aqui e um coelho aqui, tá? Eu poderia simplesmente, com meus dois movimentos, fazer um aqui e voltar, tipo, 2 para cá. E eu conseguiria de novo colocar os meus 2 ninhos. Olha que legal. E pontuaria 4 de novo. 1, 2, 3, 4. Então, assim, é uma estratégia meio defensiva, porque eu não vou ficar andando muito para cima do mapa, vai andar muito ao redor daqui, pessoal. Tentar fazer uma estratégia onde eu coloque muitos ninhos, logo de cara para pontuar muito, obrigar o adversário a me atacar, mas quando eu precisar atacar, eu vou ter o dano extra para tentar parar o ímpeto do meu adversário, até porque não tem nenhum líder que vai ajudar defensivamente, de fato mesmo. E vou sempre estar pontuando 3 ou 4, dificilmente vai ser menos do que isso. 3 ou 4, 3 ou 4, 3 ou 4, e fazendo uma pressãozinha, fazendo o adversário tentar me atacar. E é isso, pessoal. Aqui tem uma estratégia um pouco defensiva. E aí, se por algum acaso eu entrar em tumulto, que provavelmente vou entrar em algum momento, né? Perderia 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nesse caso eu perderia bastante ponto, porque veio bastante pássaro, né? Mas eu não precisaria ser obrigado a colocar muito em pássaro aqui, tá, pessoal? Se eu tivesse qualquer outro naipe aqui, eu poderia colocar aqui no mover também, tá? Então eu poderia perder 2 pontos a menos, pelo menos. O próximo líder depois disso, se eu tiver poucos guerreiros e perdi muito guerreiro nesse processo, eu poderia colocar o carismático. Ou se eu perdi muitos ninhos, eu colocaria o déspota. Uma coisa ou outra, tá? Se eu tiver com bastante... deu certo a estratégia, consegui manter bastante ninho e eu vou defender eles, coloco o carismático, porque eu sempre vou estar povoando muito esses ninhos, e depois de povoar muito esses ninhos, dificilmente vão me tirar com facilidade, tá? Aí eu não vou colocar mais carta em costura, tá? Nesse caso. Aí se por algum motivo, ao contrário, eu conseguir manter uma quantidade grande de pássaros, rapina em 2 clareiras, mas eu não tô conseguindo, acabei perdendo, sei lá, tô em 2 aqui, e eu preciso voltar a colocar mais ninhos, aí eu colocaria o déspota aqui, tá? Ou poderia até ser o carismático, dependendo, tá? Porque aí sim, com o carismático, eu voltaria a colocar bastante guerreirinho de novo, e vai ser importante para conseguir me defender, né? Então é isso, pessoal. Eu fiz um balanço geral. Primeira estratégia, bem mais agressiva, focando em espalhar, pressionar os adversários para fora, né? Para o canto deles. E a outra é chamar o adversário para o nosso canto. Então a gente teve 2 estratégias diferentes, existem mais estratégias, né? Mas aqui foi para ilustrar possibilidades de como daria para jogar com as rapinas. Bom, agora que vocês aprenderam um pouquinho algumas estratégias para jogar de rapina, eu vou dar algumas dicas bem por cima sobre como jogar de rapinas contra as outras facções do jogo. Eu não tenho todas elas aqui, se eu tivesse eu poderia mostrar um pouquinho mais na prática. Então eu vou mais falar e para vocês que forem jogando ao longo do tempo, vocês vão perceber. Porque assim, vocês só vão entender de fato como jogar contra outras facções jogando com essas facções. Não é nem contra, é com. Porque você entendendo bem a mecânica delas, vem nos outros vídeos que a gente vai lançar depois e tudo mais, vocês vão conseguir dominar mais. Mas vou dar algumas dicas que podem ser essenciais, tá? Começando pelo jogo base, falando sobre os marqueses, que são os principais rivais, vamos dizer assim, das rapinas, tá? Os marqueses, uma das estratégias que você pode usar dos marqueses como os marqueses ganham mais por construir, só que eles não têm um poder de recrutamento tão forte assim. Por exemplo, dependendo do líder que você for escolher, você pode já recrutar 6 rapinas de uma vez sem muito esforço. Os marqueses, para recrutar 6 de uma vez, pessoal, eles têm que colocar o máximo de construções e praticamente impossível. Então, assim,
é muito mais difícil você conseguir, apesar de ele já começar com vários guerreiros no mapa, para você recrutar novos guerreiros é difícil. Então uma das estratégias é você tentar sempre abafar o máximo possível os marqueses. Eles vão usar o hospital de batalha para devolver e tudo mais, mas é muito importante você abafar o jogo dos marqueses. Muitos deles vão tentar já colocar recrutador mais para cima, tentar abafar um pouquinho o seu jogo. Então a estratégia é tentar, aos pouquinhos, meio que dizimar os guerreiros dos marqueses, porque vai ter uma hora que ele não vai ter tanto poder de fogo contra você. Lembrando que o jogo beneficia quem ataca primeiro. O dado maior é sempre de quem ataca primeiro, com exceção da aliança. Então sempre que possível, contra os marqueses, você tentar pressionar principalmente os guerreiros do Marquês. Não vai, tipo, colocando ninho, fazendo e deixar eles aumentarem, porque vai chegar uma hora que eles vão ter tanto guerreiro que eles usando os guerreiros com o hospital de batalha vai ser quase impossível você parar os Marqueses se eles souberem jogar bem. Então, tomar muito cuidado em relação a isso, tá? A aliança, pessoal. A aliança rebelde. A aliança, ela é um pouquinho complicada, mas você não pode ter medo de dar cartas para a aliança, tá? Tem gente que colocou uma simpatia lá, eu vou evitar andar nessa simpatia. A aliança, uma hora ou outra, ela vai conseguir as cartas, os apoiadores, vai conseguir espalhar simpatia, vai conseguir fazer revolta. A questão é como controlar isso, tá, pessoal? Então, sempre que possível, não deixar as simpatias numa clareira que vai ser estratégica para você, mesmo que eles usem, tá? E se a aliança tá forte, a aliança tá com base e tudo mais, eles têm poucos guerreiros. Por mais que a aliança seja uma facção defensiva, que os dados maiores são deles, eles têm poucos guerreiros. Se você lançar 5 rapinas, 6 rapinas lá numa base da aliança, você provavelmente vai conseguir destruir aquela base, mesmo que eles usem emboscada. E quando você destrói a base da aliança, você destrói todas as cartas dos apoiadores que são daquele naipe e naipe de pássaro, e também destrói os oficiais, metade arredondado para cima. Então, assim, é uma ação muito forte. Se eles fizerem revolta, começar a ficar forte, você faz isso porque eles tiverem um bolinho de carta para espalhar simpatia, você dizima boa parte dessas cartas que eles estão lá, pessoal. Então, é muito importante você conseguir focar quando você for contra a aliança. Quando eles fizerem revolta, começou a crescer muito, você tem que destruir a base. Não vai ter uma hora que vai ficar inviável, eles vão pontuar demais. O malandro também é aquele lá que, assim, ele come quieto, né, pessoal? Ele vai lá aos pouquinhos, pega um item aqui, um item ali, te ajuda aqui, ajuda o outro ali, etc. Quando você vai ver, o bicho já tem 3 espadas, 50 mil itens, vai começar a bater em todo mundo, dependendo, ou ele já fez tanta missão que a próxima dele vai dar 3 pontos aqui, mais 3 pontos aqui, mais 3 pontos ali. Então, assim, o malandro, no começo, não é tão indicado, a não ser que você vê que ele vá ser um potencial para você. Você pode, eventualmente, atacar o malandro no começo. Se você atacar ele no começo, você já vai atrasar muito o jogo do malandro, mas muito. Você tem 4 ou 5 guerreiros, atacou o malandro, tipo, 2 vezes, vai atrasar o jogo do malandro, porque ele, no começo ele já vai ter que ir pra floresta, ele vai perder muita ação. Então, assim, o foco, se você não tá preocupado com o malandro e tudo mais, o foco é tentar atacar ele mais no começo do jogo, porque do meio pro final do jogo ele fica muito forte mesmo, é muito difícil combater o malandro. Porque ele vai quebrar um item, mais um item, mas ele vai dando 2, 3 de dano, então fica muito difícil você parar o malandro. Então, tenta focar mais ele no começo, que vai ser difícil ele progredir mais rapidamente com a partida dele. Os ribeirinhos, pessoal. Os ribeirinhos, basicamente, assim, você tem que tomar cuidado, mas nem tanto. Porque, assim, é uma facção muito boa para você potencializar seu jogo. Às vezes você precisa colocar uma carta de pássaro no seu decreto e às vezes não vem, aí ele vai estar te vendendo. Ou você precisa muito parar uma facção, tipo, o Marquês está muito forte em tal região. Você vai lá, pega o rio e pronto, chega lá, em vez de ter que fazer vários movimentos e tudo mais. Então, assim, use o ribeirinho, vocês têm que usar, ele serve para ser usado, mas não exagera. Usa 1 ou 2 vezes aqui. Se ele tiver com o tabuleiro dele vazio, poucas peças e tudo mais, não vai poder pontuar ou fazer muitas ações, beleza, você pode usar mais. Mas isso vale para a mesa inteira, né? Se todo mundo começar a usar muito ele fica quase que imparável. Então, 2 coisas. Usar, mas com moderação. E sempre que possível, destruir as bases dele. As bases, eles não conseguem voltar as bases deles novamente, né? E eles perdem também os fundos deles. Então, que é o principal para eles poderem utilizar as ações, poder pontuar e tudo mais. Então, basicamente, usar com moderação. E também na expansão dos ribeirinhos, os lagartos, pessoal. O lagarto já é uma facção um pouquinho complicada também. Uma coisa que vocês têm que observar o lagarto, quando ele está odioso, né?
quando ele basicamente ele repete o naipe, ele consegue fazer as ações dele no começo da partida, na parte do amanhecer dele. As principais ações deles é durante esse período, mas ele só consegue fazer naquele naipe específico que rolou. Só que se ele tá odioso, pessoal, o que vai acontecer é que ele vai conseguir ter descontos bem grandes para fazer muitas ações, que é converter base, converter guerreiro e tudo mais. Então, uma das estratégias é ver o que está disponível no descarte, que é o que ele vai utilizar, e tentar evitar que ele consiga ou repetir aquele mesmo naipe na mesma rodada, principalmente se ele tiver com muitos acólitos, né, lá dentro. E outra coisa que você pode fazer é principalmente tentar destruir as bases. Porque destruindo a base, por mais que vá acólitos para os fundos deles e tudo mais, para ele poder utilizar também, você acaba destruindo cartas da mão. Destruindo cartas da mão, eles também não conseguem fazer ações durante o dia. É muito importante ele ter cartas da mão para fazer as ações, pontuar e tal. Então é um jogo de você tomar cuidado para não destruir, obviamente, acólitos demais, mas não deixar ele com repetir o naipe, a não ser que seja clareiras que ninguém vai ser prejudicado, ou o seu adversário vai ser prejudicado. Ah, ele vai repetir coelho, mas não tem nada importante seu em coelho? Beleza, aí você pode deixar e aí ele que vai destruir o jogo do seu oponente. Então é um jogo bem estratégico a maneira que você vai atacar os lagartos. Aí tem que ser realmente uma pessoa um pouco mais experiente para saber analisar a situação, porque os lagartos é uma facção que se você deixar ficar muito forte, ficar praticamente imparável, se você simplesmente deixar. E você tem que saber muito o jogo dele para saber qual ação tomar em cada momento. Aí na expansão Submundo, pessoal, os Dugados, daqui é uma estratégia praticamente de qualquer facção que seja militante, tenha mais guerreiro e tal, né? O Dugado precisa das bases para poder comprar as cartas, e se ele perde as bases, as construções no caso, eles perdem os ministros, né? Então assim, uma maneira de você evitar que o Dugado fique muito forte contra as rapinas é você evitar que ele coloque muitos ministros. Uma maneira de fazer isso é tentar abafar eles o máximo possível. Então assim, normalmente as rapinas têm o poder de colocar mais guerreiros que os Dugados no começo do jogo. Então, Dugado, você também não pode deixar ele quieto, tá? Uma coisa que você pode fazer contra ele é já tentar atacar logo de cara o máximo possível, mesmo que seu jogo se dê uma atrasada e tudo mais. Tirar a toca dele e ele ficar sem toca, porque ele tem que gastar uma carta para colocar uma nova toca no jogo, então isso é uma coisa importante, inclusive. Se ele não consegue mover os guerreiros que ele vai recrutar no começo do jogo, para colocar no túnel dele, ele não vai conseguir colocar no tabuleiro. Aí tem que gastar uma carta, e as cartas são muito importantes para o Dugado. Obviamente ficar de olho nas cartas que ele vai revelar, porque é para ver se ele tem emboscado ou não, quando você for atacar e tudo mais, para definir a estratégica. E caso ele tenha as bases, também tentar destruir, porque ele acaba perdendo no início também, tá? Então é um jogo muito de começo, principalmente. Assim como o Malandro, o ideal é focar mais no começo do Dugado para ele não crescer demais, tá? E os Corvídeos, o Corvídeo não tem muito o que falar dele, galera. Basicamente, você tentar destruir, assim, não deixar ele revelar muita trama. Se ele revelar muita trama, depois que ele passa dos 20 pontos, começa a ser difícil parar, porque ele também coloca, não no começo, mas depois do meio final da partida, ele começa a colocar muito guerreiro também. Ele não tem a questão de dominância, então ele pode se mover livre. Então toma muito cuidado, deixa ele pontuar 1, 2, 3 rodadas, mas depois disso aí já começa a focar. Se você tiver muitas cartas na mão e tem uma naipe específico que eventualmente você não vai precisar, você pode tentar revelar também a trama dele, que é interessante, porque você atrasa muito o jogo, mas é basicamente isso, é basicamente não deixar ele revelar muitas tramas logo do começo do jogo, só as primeiras rodadas mesmo, mas depois já tentar atacar o máximo possível, porque senão ele fica muito forte do meio para o final do jogo. Os Guardiões, pessoal, os Guardiões de Ferro e tanto os Guardiões de Ferro quanto as Centenas são duas facções militantes que precisam muito de dominância. No caso dos Guardiões, para eles conseguirem recuperar as relíquias, eles têm que estar dominando a floresta em volta. Se eles pegarem uma de 3, a maioria, a 50%, a metade das relíquias são de 3, então ele tem que estar dominando 3 clareiras em volta daquela floresta. E quando ele vai recuperar aquela relíquia para pontuar, ele também precisa estar dominando aquela quantidade de naipes. Então, os Guardiões, o ideal é você também tentar abafar o jogo deles no começo, se possível antes dele recuperar muitas relíquias, porque a relíquia é muito forte, ela é usada para pontuação, mas ela é usada como um escudo também. Cada dano que você vai dar nos Guardiões, você dá um de dano a menos, inclusive emboscada, quando ele ataca ou ele defende com as relíquias. Então a relíquia é muito forte, eles têm um poder de colocar guerreiros muito forte também, então a facção do meio, se você não controlar ele no começo do jogo, ele vai crescer demais,
vai usar as relíquias no começo para se defender e depois para pontuar muito. Então, mesma coisa em relação a Malandro e em relação também aos Dugados. Você tem que controlar o jogo deles desde o começo. As rapinas são um pouco mais fracas do que os guardiões, de maneira geral, em ranqueamento, então você tem que abafar o jogo deles logo desde o começo. Ainda mais se você conseguir jogar primeiro, melhor ainda, porque na primeira rodada eles não vão ter escavado, então eles não vão ter nenhuma relíquia. Então o dano que você vai dar é o dano bruto mesmo. Se você conseguir reduzir aí metade dos guerreiros dele, eles começam com 8, né? Se você conseguir reduzir, tipo, pra... seria difícil, mas 2 em cada clareira e tudo mais, te dá uma atrasada monstra no jogo deles. Não vai parar 100%, mas dá uma atrasada. E as centenas também é muito parecido, tá, galera? Com as centenas, você tem que usar bastante seus guerreiros, principalmente contra o Senhor das Centenas, porque quando onde ele tá, ele recruta 2 guerreiros, e contra as bases também, porque onde tem as bases é onde eles conseguem recrutar. Então, as centenas colocam muitos guerreiros, mas se você consegue destruir o Senhor da Guerra e destruir as bases, eles já não recrutam muito. E aí você consegue controlar mais o ímpeto. Até porque eles precisam estar dominando. Outra coisa se eles já estão mais ou menos fortes, tá? Você tentar deixar, sempre que possível, uma rapina, um guerreiro de rapina em várias clareiras diferentes, porque aí fica difícil eles conseguirem, a não ser que eles tenham muitos itens. Se eles tiverem muitos itens e fazerem muitas ações, aí esquece, o jogo acabou praticamente. Mas como eles precisam dominar 100%, ou seja, não pode ter nenhuma peça de nenhum outro adversário para eles conseguirem pontuar, então se você começa a espalhar muito guerreirinho assim, também fica muito difícil eles conseguirem destruir tudo e conseguir muito ponto pela dominância total. Então é uma estratégia que você pode fazer também contra eles, tá? Aproveitar às vezes que você vai ter muito guerreiro e espalhar alguns, depois pode até utilizar eles para uma batalha, alguma coisa assim, tá? E tentar evitar que eles consigam muitos itens. O principal deles é conseguir os itens. Conseguir os itens, eles conseguem fazer muitas ações. Colocar base, atacar, enfim, fazer várias outras coisas. Então, evitar o máximo possível, né? Então, assim, se eles forem espalhar as turbas para destruir, por exemplo, vamos supor que não tem malandro, eles vão tentar destruir pegar os itens de onde estão as ruínas, tentar o máximo possível batalhar para destruir as turbas, para eles não conseguirem esses itens. Se possível, a mesa, no geral, tem que construir vários itens para tentar evitar que ele construa itens. Tentar aglomerar guerreiros, porque eles só conseguem saquear se eles estiverem dominando, saquear os itens. Então, basicamente, o foco principal é usar seus guerreiros para fazer essa distribuição ou aglomerar eles para conseguir destruir o Senhor da Guerra e as bases deles. E é basicamente isso. E é isso então, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Obviamente ficou um pouco longo, porque é um vídeo para mostrar vários pontos para quem realmente quer maximizar as rapinas. Lembrando que eu dei algumas dicas. Aqui não é uma verdade absoluta, existem outras formas de vocês jogarem com eles, jogar contra as outras facções, mas já dá um bom norte para você saber o que fazer quando você for jogar aí contra diversas outras facções e também estratégias na mesa. É isso aí, espero que tenham curtido e aguardem os próximos vídeos aí que a gente vai fazer de todas as 10 facções, as outras 9, e quando lançar as outras 3 que vão ser lançadas também, mais 3, a gente vai ter 13 facções, pessoal. É isso aí, espero que tenham curtido e até a próxima.